Você sabia que 90% das doenças são de origem emocional? E nesses 90% existem dois tipos, ou seja, duas causas de doença. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Para quem não me conhece, eu sou a Roberta Rocco, fundadora da Academia Mind e especialista na nova medicina germânica. E hoje nós vamos falar desses dois tipos, ou seja, de duas causas de doenças emocionais. Todas as doenças tendem a ser de fundo emocional, ou seja, a primeira gota num copo vazio tende a ser algo emocional, seja uma dor física, seja uma fibromialgia, seja uma depressão, uma ansiedade, isso já é mais do que comprovado. Inclusive na técnica de microfisioterapia e no programa Saúde Integral nós trabalhamos a fundo esses dois tipos, ou seja, essas duas causas de conflitos emocionais. Nós temos dois tipos de doença, a doença que é sofrida, ou seja, é algo que você sofreu. A causa emocional você vivenciou do externo para o interno, ou seja, algo no seu ambiente aconteceu que gerou uma reação interna. Esse tipo de doença é chamado de doença sofrida. Um exemplo é, por exemplo, uma perda de alguém, de um ente querido, ou mesmo uma toxina, uma infecção que é de fora para dentro. E quando isso ocorre, é chamado de doença sofrida. Só que a maioria das doenças, elas são do segundo tipo, que são doenças geradas. Ou seja, vamos supor que no ambiente ocorra, por exemplo, o aparecimento de um gato. Só que por situações vivenciadas, a pessoa ela vê esse gato no externo como se fosse um tigre, como se fosse algo muito maior. Então é aquela pessoa que aumenta o problema, que vê daquela forma como se fosse algo muito mais intenso do que realmente é. E isso gera a maioria das doenças. Então uma depressão, uma ansiedade ou mesmo dores no corpo estão associadas principalmente a essas situações que você gera, ou seja, a sua percepção diante aquela situação tende a aumentar. Se você já tem essa tendência a aumentar, ou seja, a intensificar tudo aquilo que acontece com você, você tem essa tendência de ter doenças de forma gerada, ou seja, o seu limiar de sensibilidade acaba sendo muito maior. E dessa forma, você deve fazer o seguinte, você deve começar a observar o seu meio como algo positivo para você e não como uma ameaça, porque o medo, ele é uma defesa instintiva do seu corpo. Só que quando você observa ao seu redor como se tudo fosse uma ameaça, você tende naquele momento que algo acontece que você não esperava, ou seja, um trauma emocional, você tende a intensificar. E a chance e a probabilidade de você ter uma doença acaba aumentando também. Então a sua percepção do meio ambiente é o que realmente importa e 90% das doenças estão associados. Por isso que é importante você olhar para o seu meio, olhar para a sua vida de uma forma positiva. E isso não é olhar, por exemplo, você fazendo com que, colocando de lado as coisas negativas da sua vida, não, mas é você ter um outro olho, é você mudar a sua lente, mudar para ver realmente aquilo de forma positiva, ou seja, de forma com que você atribua a seu favor aquilo que está à sua volta e não como uma ameaça. E isso é um treino que a sua mente precisa estar o tempo todo apta, é um treino constante e diário. Se você tende a ver o lado negativo das coisas, comece a observar o lado positivo, porque dessa forma você está prevenindo doenças, tá bom? Se você gostou dessa dica, dessa informação, curta, compartilhe aqui embaixo e assine o canal do YouTube aqui Academia Mind, tá bom? Um grande abraço e até o próximo vídeo.